Dando continuidade ao nosso percurso, aos nossos estudos e meditações em torno da carta aos Romanos, crescendo cada vez mais o nosso conhecimento acerca da nossa fé e do nosso Deus, na companhia de São Paulo. No capítulo 3, nós tínhamos visto como Paulo afirmava com clareza que todos estavam debaixo do pecado, todos pecaram e, portanto, todos tinham a necessidade da graça de Deus. E vemos também que a salvação é um dom gratuito, que acontece, a justificação acontece através da fé. E é interessante notar que Paulo ele vai trazer um exemplo concreto de alguém que já foi salvo, de alguém que foi justificado pela fé e não pela obra. Este alguém é um exemplo do Antigo Testamento, é um modelo, é o nosso pai na fé, que é Abraão. Abraão, antes mesmo que as tábuas, antes mesmo que as leis fossem dadas ao povo, ele foi justificado, ele foi contemplado com a justiça divina. E por que ele recebeu essa graça divina? Porque ele acreditou, porque ele confiou. Paulo vai dizer no capítulo 4 que contra todas as esperanças ele esperou. Quando tem a promessa de que ele vai ser pai de tantas gerações, uma geração incontável, sair da sua terra, ir para uma outra terra sem conhecer, e ele simplesmente confia no Senhor. E foi esse confiar em Deus, foi esse crer, esse se abandonar em Deus que fez com que ele realmente recebesse a justificação, fosse contemplado com a salvação divina, com a realização da promessa. E neste sentido, Paulo ele mostra que nós também podemos ser contemplados, não pelos nossos méritos, pelas nossas obras, mas pelo nosso ato de crer, de se abrir de fato à fé em Cristo Jesus. Então não foi pela lei, não foi pela circuncisão que ele foi justificado, mas pela fé. Abraão ele é um modelo, né? Nós temos aí no capítulo 15, versículo 6 do Gênesis. Abraão acreditou em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão foi justificado não por obras da lei, como eu já disse, mas porque confiou em Deus. Ele acreditou na promessa, gente, de que seria pai de muitos povos. Mesmo já velho, com Sara estéril, ele acredita firmemente. Isso aqui é uma deixa teológica importante para nós. Como é que anda a sua fé? Mesmo diante das conclusões humanas, dizendo que tudo está ao contrário, mas como é que você de fato acredita nesse Deus que nós amamos e cultuamos, que é o Deus das causas impossíveis? Para Deus tudo é possível. Isso aqui é um modo que nós precisamos realmente ter dentro de nós. Sua fé não foi um cálculo humano, mas um abandono confiante no impossível que Deus prometia. É bem interessante. Se a gente ficar calculando, talvez nós não avançamos. Mas quando nós realmente nos abandonamos à fé e acreditamos, a graça acontece, a promessa se realiza. Então, ser justo, o que poderia ser uma pergunta, a gente escutando esses vídeos, esses áudios, estudando a carta de Paulo, nós poderíamos nos perguntar o que significa ser justiça pela fé, ou justificado pela fé. O que é ser justo nesse caso? Ser justo aqui não significa ser perfeito ou nunca errar. Justiça, em linguagem bíblica, significa estar em amizade com Deus, estar em comunhão com Ele. A justificação também podemos traduzir, como eu já disse em outros áudios, salvação, é a graça de Deus. Nós somos justificados, fomos salvos pela graça de Deus. Abraão não foi justo porque mereceu, mas porque se abriu à graça. E quando se abre a graça, se estabelece então a amizade com Deus, um vínculo, uma salvação plena. Assim também nós, Deus nos acolhe não porque somos perfeitos, mas porque confiamos nele. Então isso nos liberta com certeza de um peso, de ter que merecer. O amor de Deus, ele já nos ama, pede apenas a nossa confiança. Nós vamos ver isso no capítulo
5 em diante também. Deus, ele nos alcançou, Deus, ele nos amou quando éramos ainda inimigos seus. Então não é uma questão de mérito. Paulo vai tá desenvolvendo esse 4º capítulo, mostrando, com um exemplo concreto, que a salvação não é uma questão de mérito, mas de graça, de gratuidade. O que aconteceu com Abraão não é só história antiga. Paulo diz, isso foi escrito também para nós, a quem será creditada a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Capítulo 4, versículo 23 a 24. Então, assim como Abraão confiou contra toda a esperança, nós somos chamados a crer em Jesus ressuscitado, mesmo quando tudo parece o contrário. Então, essa carta ela vai nos inspirando, vai nos ajudando a aumentar a nossa fé. A nossa fé se apoia na promessa de que a vida vence a morte, o amor vence o pecado. Então, se para você está difícil alguma situação que você está enfrentando, então leia com calma essas palavras de São Paulo. Leia e guarde e olhe com atenção o exemplo de Abraão. Mas se quisermos o exemplo também de Maria, foi uma mulher que confiou, se abandonou, na graça divina. Ela mesmo sem entender tudo, ela diz, se para Deus tudo é impossível, então eis-me aqui, seja feita em mim a tua palavra. Meus irmãos, então nós temos muito a aprender com esta carta. Ela nos traz realmente inspirações, ensinamentos que fortalecem a nossa fé. A fé é confiança, não é uma teoria. Eu disse nos outros áudios, a fé é, como citando Bento XVI, a fé não é uma teoria, a fé é uma pessoa. Então nós precisamos confiar nesse Cristo. Acreditar não é só saber que Deus existe, mas é colocar a vida nas mãos deles. Nem todo mundo faz isso. Podemos estudar tanto, conhecer bastante, mas confiar é uma outra história, é um outro passo, é o passo da fé, o abandonar-se inteiramente a Ele. A fé nos torna filhos, nós vamos ver muito isso, quando estivermos falando da teologia do batismo em Paulo, na carta aos Romanos. Assim como Abraão é pai de muitos povos, quem crê em Cristo se torna parte da grande família de Deus. Você que tem uma fé em Cristo, você faz parte de uma grande família. Então vamos, portanto, valorizar a fé simples, a fé simples, mas profunda do povo. Muitas vezes uma senhora que reza com confiança, com certeza tem mais sabedoria espiritual do que o estudioso que não confia em Deus. Tem gente que estuda, faz todas as suas análises, mas não é capaz de se abandonar nos braços de Deus, na promessa de Deus. Vamos fortalecer a nossa esperança. Em tempos de crise, a fé de Abraão mostra que Deus é fiel e cumpre sua palavra, ainda que os sinais humanos digam o contrário. Então, não sei como é que está a sua vida enquanto você está fazendo esses estudos, essas meditações, mas nós precisamos esperar, mesmo contra todas as esperanças, mesmo quando tudo está dando o contrário, você é chamado a continuar esperando, porque o nosso Deus é um Deus que entrega, é um Deus que contempla, é Deus que cumpre a sua palavra. Isso é muito importante, meus irmãos. Então, Abraão, o capítulo 4 da carta aos Romanos nos convida a ser como Abraão. Crer mesmo quando a vida parece impossível, confiar em seus méritos, não confiar, não confiar nos seus méritos, mas na graça de Deus. Caminhe com esperança, porque Deus que cumpriu a promessa a Abraão é o mesmo que ressuscitou Jesus, e é Ele que nos conduz. Então, Deus que acreditou, que deu, que contemplou, justificou Abraão, é o mesmo Deus que nós amamos e cultuamos, é o mesmo Deus que ressuscitou Jesus Cristo. E é nesse Deus que nós acreditamos. E que todos nós queremos, de fato, convidar a todas as pessoas a se abrirem a esse grande mistério. Deus abençoe a cada um de vocês, bons estudos e que essa carta possa fortalecer cada vez mais a nossa fé.